Depois ainda tem que ir na academia. Todo mundo quer ir na academia hoje, hein? Agora esta chamada está sendo gravada. Ai, não vou pagar academia, Elisa. Vai fazer uma caminhadinha na rua, que é de graça. Vamos! O Igor falou a primeira vez que... Nossa, eu também. Eu falei, meu Deus, o que que eu tenho? Meu Deus, mãe, o que que eu tenho? Faz quanto tempo? É tosse seca ou é produtiva? Não sei. Vamos então, sangramentos de primeira metade da gestação. Só para a gente lembrar, ou quem não sabe, tudo bem, para a gente saber, né? Quando a gente fala primeira metade, a gente está se referindo a tudo que acontece antes de 20 semanas de idade gestacional. Tudo que se refere antes dessa idade, estamos falando da primeira metade. Então, tem lá enunciado, paciente com 19 semanas sangrando. Você tem que pensar nessa aula. Paciente com 8 semanas sangrando. Pensa nessa aula. 2 semanas sangrando. Pensa nessa aula. Tudo antes de 20, vocês vão lembrar de mim hoje. Aqui, tomando meu cafezinho. Quais são, então, as principais causas de sangramento da primeira metade? Os abortamentos, a gestação ectópica e a doença trofoblástica gestacional. Qual que mais cai no INEP? De longe são os abortamentos. Por quê, Elisa? Porque simplesmente existem 6 formas clínicas de abortamento. Então, claro que é o que é mais cobrado, porque tem mais gama de coisas a serem perguntadas, tá? E, em segundo lugar, o que mais cai é a gestação ectópica, e doença trofoblástica raramente cai, mas a gente vai falar bem rapidamente dela, tá? Então, vamos começar com abortamentos. Primeiro, né? Os abortamentos são as complicações mais comuns da gestação, acomete cerca de 10 a 15% de toda gestação diagnosticada, e 1 em cada 4 mulheres terão pelo menos um abortamento em toda a sua vida fértil, né? Durante a menacme, toda mulher não, 1 em cada 4 vai ter um abortamento, tá? Mas tudo bem que depois do abortamento vem o quê? Bebê arco-íris. Vocês sabem o que é isso, né? O que que é, então, o conceito, né? O que que é um abortamento? É quando existe uma perda de um feto que pesa menos do que 500 gramas, ou uma perda antes das 20 semanas, tá? O Val falou que não sabe o que que é bebê arco-íris, é o bebê que nasce depois de um abortamento. Por isso que fala bebê arco-íris. Pode ser também uma criança que vai ser gay, né? Já é um bebê arco-íris. Classificações do abortamento. Ele é classificado quanto ao tempo, né, a idade gestacional que ocorre, a ocorrência, o número de vezes que já ocorreu, a forma, né, como aconteceu. Então, quanto ao tempo, a gente classifica o abortamento, desculpa, em precoce, quando ele acontece antes de 12 semanas, e quando acontece com 12 semanas ou mais, ele é um abortamento tardio, tá? A ocorrência, ela pode ser esporádica, quando são menos de 2 perdas consecutivas, e habitual ou de repetição, quando são 2 ou mais perdas, eu escrevi errado aqui, escrevi perdas consecutivas. Um asterisco aqui sobre o abortamento habitual ou de repetição é que cada vez que essa mulher tem uma nova perda, aumenta mais ainda a chance dela ter outra nova perda, tá? E como aconteceu? Ele pode ser um abortamento espontâneo ou um abortamento provocado. Lembrando que no Brasil, o abortamento provocado só é legal em 3 situações. Escreve aí no chat se vocês se lembram quais são essas 3. 3 situações onde é legalizado o abortamento provocado no BR. Muito bem. A anencefalia é uma delas. Estupro, né? Então, gestação resultante de uma violência sexual e risco de vida materna. Beleza? Causas. Quais são as causas de um abortamento? O que que faz um abortamento acontecer? 50 a 80% das causas são anomalias cromossômicas incompatíveis com a vida. Então, tem uma frase, né, que eu escutei de uma professora que dizia: a natureza é sábia. O corpo da mulher, juntando ali com o espermatozoide, originou um embrião com uma alteração cromossômica que é incompatível com a vida, o próprio corpo vai expelir aquele embrião. Por quê? Porque ele é incompatível com a vida. Então, 50 a 80% das causas de aborto são justamente essas anomalias, tá?
Mas existem outras causas também, menos comuns, mas existem. Doenças endócrinas, como, por exemplo, hipotiroidismo, pode ser uma causa de abortamento de repetição. A síndrome do antifosfolípide, a Isa vai falar um pouco mais sobre essa síndrome com vocês na aula ali de lúpus, né? Também é muito associada ao lúpus essa síndrome, também é uma causa de abortamento. E processos infecciosos. E como a gente tinha falado, né? Existem 6 formas clínicas de abortamento. Ameaça de abortamento, abortamento completo, o abortamento retido, que é o único onde é correto a gente falar a palavra aborto, aborto retido, né? A gente sempre acaba falando de maneira errada, ameaça de aborto. Isso não é correto. O correto é falar ameaça de abortamento. Por quê? Quando a gente usa a palavra aborto, a gente está se referindo ao conceito, ao embrião em si, tá? E a única dessas 6 formas que existe um aborto em si é no aborto retido, porque o embrião está retido na cavidade ali uterina, tá? O abortamento inevitável, o abortamento infectado e o abortamento incompleto. A gente vai falar sobre cada uma dessas formas de maneira bem simples, clínica e conduta, que é o que cai no INEP. Vamos começar com a ameaça de aborto. Eu acho que o INEP gosta mais da ameaça de aborto. Olha eu falando errado, né? Ameaça de abortamento. Inclusive, já caiu na prova prática e já caiu várias vezes na prova teórica, tá? A ameaça de abortamento acontece em 10 a 20% de toda a gestação, 50% das ameaças vão evoluir para um aborto em si, né? Um abortamento em si consumado. Qual que é o quadro clínico? O que vai ter ali no enunciado? Paciente com sangramento vaginal leve, cólica abdominal e colo uterino fechado ou impérvio, né? São palavras sinônimas, impérvio e fechado, tá? Uma coisa, não se apeguem, eu sempre gosto de falar isso, né? Toda aula essa frase se encaixa. Não se apeguem no detalhe. Ah, ameaça é abortamento, sangramento vaginal leve, e lá estava moderado. Ah, não, mas a ameaça era leve, então não é. Não fica se apegando nesses pequenos detalhes. Todos os tipos de abortamento vão ter sangramento uterino, tanto é que a gente está na aula de causas de sangramento na primeira metade, certo? Então, coisas que são gerais de cada uma, não vale a pena vocês ficarem decorando detalhes. Decorem as coisas que fazem vocês diferenciarem uma coisa da outra, tá? Prosseguindo, se a gente solicita uma ultrassonografia, o embrião pode ter batimento cardíaco fetal se ele tiver ali no comprimento, cabeça, nádega, mais do que 6 milímetros, que é ali o momento onde o embrião passa a ter batimento audível. Se o embrião tiver maior do que esse tamanho, a gente pode ter BCF audível, tá? E pode ter presença ou ausência de um hematoma subcoriônico associado, tá? Não é obrigatório ter, não é obrigatório não ter. Pode ser que tenha ou não. A conduta expectante, não tem nada específico que pode ser feito para uma paciente com ameaça de aborto. Por quê? Se vocês olharem aqui essa segunda frase, que geralmente essa parte de epidemiologia a gente costuma muito bem ignorar, né? Mas ela é importante, ó. 50% evolui para o abortamento. Ou seja, metade dessas mulheres vão ter uma gravidez fisiológica normal e a outra metade vão evoluir com o abortamento. O que diferencia essa metade para outra metade? Absolutamente nada, além do próprio organismo da mulher e de possíveis alterações cromossômicas que esse embrião venha a ter, tá? Então, não existe nada que a gente pode fazer que vai dizer você vai ter esse bebê ou não, você vai perder esse bebê. O que a gente orienta para essas pacientes? Faça um repouso relativo, não tenha relação sexual enquanto estiver sangrando, e orientar sinais de alarme para ela voltar para o atendimento médico de maneira imediata, ou seja, se essa dor abdominal piorar, se esse sangramento aumentar, se você começar a ter febre, se tiver perda de líquido fétido, né? Então, se incluem ali sinais de alarme a serem orientados. Então, não existe prescrever progesterona, tocolítico, repouso absoluto, ficar imóvel na cama. Isso não são condutas que vão alterar o desfecho dessa mulher com a ameaça de abortamento, certo? Próximo, o aborto retido. Dentre todos os 6 tipos clínicos de aborto, o aborto retido é um dos únicos que quase nunca vai ter ali no motivo de consulta sangramento. Por mais que a gente esteja dentro da aula de sangramentos, né? Normalmente o aborto retido ele é diagnosticado numa consulta de rotina.
A médica vai fazer ali ultrassonografia, vamos supor, de 7 semanas, e aí vê que esse BCF está negativo, embrião sem BCF. Por quê? Porque ele morreu, tá? Ele veio a óbito e ele tá lá agora, um aborto retido. Por que a gente não fala óbito fetal? Porque ele ainda não atingiu ali critérios para ser considerado um óbito fetal. Ele tem menos do que 500 gramas e está antes de 20 semanas. Então, por isso que chama aborto retido, tá? Aqui, muito importante, o colo está fechado ou impérvio, tá? E a conduta, a gente pode adotar uma conduta expectante por até 4 semanas, né? Então, 1 mês de conduta expectante. Por quê? Porque pode ser que essa mulher eu fiquei tentando pensar numa palavra, um verbo para eu conjugar de maneira correta enquanto eu falasse essa palavra, mas eu esqueci ele bem na hora que eu preciso falar. Que é a palavra expelir. Pode ser que ela vá expelir nesse período de 1 mês de maneira natural. Por isso que a gente adota inicialmente uma conduta expectante por 4 semanas. Se durante essas 4 semanas não houve o expelimento, eu não sei se essa palavra está certa, expelimento. Não expeliu, aí a gente faz o esvaziamento uterino, que pode ser feito com misoprostol ou um misoprostol prosseguido de amil ou curetagem uterina, tá? E aqui coloquei o que é, gente? Esqueci a palavra. Um aviso aqui, que eu coloquei no slide de aborto retido, mas se aplica para toda grávida sangrando, que é gestante RH negativo com qualquer tipo de sangramento vaginal é igual a imunoglobulina anti-D. Por quê, né? Lembra lá da aula de ontem de icterícia neonatal? Para prevenir a incompatibilidade RH em futuros filhos que essa mulher venha a ter, tá? Então, se uma gestante sangrou e ela tem RH negativo, prescrever a imunoglobulina anti-D faz parte da sua conduta, tudo bem? O próximo é o abortamento inevitável, e às vezes colocado no enunciado como abortamento em curso. Nesse tipo de abortamento, não houve eliminação de material ovular ou do embrião, mas o processo é inevitável. O colo uterino já abriu, esse bebê vai sair, tá? O quadro clínico é um sangramento vaginal moderado a intenso, o paciente pode ter dor pélvica e, de novo, o colo aberto ou pélvico, mesma coisa, né? São palavras sinônimas. Na ultrassonografia, o BCF pode ter ou não o batimento cardíaco fetal e pode ter presença ou não do hematoma subcoriônico. Normalmente, né, qual que é a linha do tempo que eu gosto de escrever para que vocês entendam? Aqui a gente tem uma mulher que veio com, imaginem aí na cabeça de vocês, veio com uma ameaça de aborto. Ela entra naquela porcentagem de mulheres que não vão evoluir com uma gestação fisiológica, vamos supor. Ela vai evoluir com abortamento inevitável. A evolução de um abortamento inevitável é um abortamento incompleto, que a gente já vai falar sobre. E, por último, um abortamento completo. O que depende? Depende do momento que ela acudiu ao serviço de saúde. E aí, o enunciado... Tem alguém com o microfone aberto. O enunciado vai trazer qual desses momentos foi para a gente determinar o diagnóstico, tá? Mas essa é a linha do tempo para vocês imaginarem aí, tá? Então, voltando aqui a falar do abortamento inevitável, qual que é a conduta? Expectante, mas em ambiente hospitalar, tá? Ela vai ficar internada para ser estabilizada, fazer uma expansão volêmica se ela tiver com sinais de hipotensão, por exemplo, ou a gente pode aplicar logo de cara um esvaziamento uterino imediato, não adotar essa conduta expectante. O esvaziamento uterino ele é feito com amil ou curetagem uterina. Normalmente, se esse abortamento inevitável está ocorrendo antes de 8 semanas, ocorre uma evolução espontânea para o aborto completo. Então, ela vai passar por todas essas fases aqui de maneira fisiológica, geralmente quando isso acontece antes de 8 semanas, tá? E qual que é a principal causa disso acontecer? Alterações cromossômicas incompatíveis com a vida. Já no abortamento completo, o quadro clínico, né? A mulher vai ter um sangramento vaginal, vai ter a cólica abdominal,
Só que isso agora já diminuiu, ou até mesmo parou. Ela sangrou tudo que tinha para sangrar, eliminou tudo que tinha que eliminar, né? Eliminou materiais ovulares, e o colo, inclusive, já voltou a fechar. Ele abriu, eliminou tudo e fechou. Então, o colo está fechado ou impérvio. E aqui uma dica que o enunciado pode trazer é que o útero, vou até escrever grande aqui, o útero está menor se comparado com a idade gestacional. Então, a mulher lá no enunciado, ela tinha uma idade gestacional de 12 semanas. E ao exame físico, o útero está compatível com 9 semanas. O que aconteceu? O útero já diminuiu porque ela já eliminou aquele material ovular e o embrião, certo? Na ultrassonografia, a cavidade uterina vai estar vazia. Normalmente, isso é demonstrado através da espessura endometrial, que vai estar menor do que 15 milímetros, né? Por quê? Já não tem mais nada lá dentro. Já eliminou tudo que tinha que eliminar. E o abortamento incompleto é quando está ali no meio do abortamento, ele está incompleto. O quadro clínico, um sangramento vaginal moderado a intenso, dor pélvica, colo aberto ou pérvio, e já teve eliminação, saída de material ovular. Essa aqui é uma dica que quase sempre vai estar lá no enunciado, tá? Ultrassonografia, restos ovulares ainda na cavidade endometrial, né? E a espessura aqui vai estar maior do que 15 milímetros, porque ainda tem coisa lá para eliminar, ainda não eliminou tudo. E a conduta sempre vai ser imediatamente o esvaziamento uterino, porque pensa, é uma gestante que está sangrando e está com o colo uterino aberto. Qual a chance dela evoluir com uma infecção? Alta, né? Então vamos esvaziar logo isso daí, com a mil ou com a curetagem uterina, certo? O abortamento infectado é o mais fácil de todos de ser identificado, tá? É um processo de abortamento associado a uma infecção intrauterina. Quadro clínico, além do sangramento, além desse sangue que ela está perdendo, esse sangue vai estar com o odor fétido, né? Sinal de um processo infeccioso inflamatório. Vai ter a dor pélvica, o colo está aberto ou pérvio e tem eliminação de pus pelo colo uterino. Qual que é a conduta? Internação hospitalar, medida de suporte clínico, solicitação de exames laboratoriais, como hemograma, PCR, coagulograma, hemocultura, antibiótico endovenoso e esvaziamento uterino. E aqui esse esvaziamento independe da vitalidade fetal, tá? Ou da vitalidade do embrião, desculpa. Por quê? Porque mesmo se tiver lá BCF positivo, o útero já está infectado, então ele vai ter que ser eliminado. O Ever falou febre? Sim, com certeza. Acabei esquecendo de escrever. Sim, a paciente está com processo inflamatório infeccioso, ela vai estar febril, tá? Então, basicamente, as opções de conduta num contexto ali de abortamento, elas variam de uma conduta expectante, medicamentosa com misoprostol, ou cirúrgica com o esvaziamento da cavidade uterina através de uma aspiração manual intrauterina, ou de uma curetagem uterina. Vamos falar então sobre cada uma dessas opções de conduta. O misoprostol, ele pode ser útil para eliminação do concepto, né? Lembrando que quando a gente fala sobre concepto, eu estou falando do próprio embrião. Ou ele pode servir também para maturação cervical, pré-procedimento cirúrgico. Então, vamos supor uma mulher que está com um abortamento infectado e eu preciso fazer algum tipo de dilatação um pouco maior nesse colo uterino para eu poder fazer uma aspiração manual intrauterina. Aí entra o misoprostol pré-procedimento, porque ele ajuda na maturação cervical, certo? Se o abortamento for tardio, né, aí a gente tem que lembrar daquelas classificações quanto ao período que o abortamento acontece. E tardio a gente se refere quando é depois de 12 semanas. O feto, ele deve ser eliminado via medicamentosa, antes de fazer o esvaziamento uterino cirúrgico, tá? Por quê? Porque ele já possui espículas ósseas. Se eu fizer direto um esvaziamento uterino com a mil ou com a curetagem direto, tem risco de perfuração uterina. Então, sempre misoprostol antes e depois a mil ou curetagem. Geralmente, depois de 12 semanas, é preferível a curetagem a mil. Inclusive, vamos falar sobre isso agora. A aspiração manual intrauterina, que a gente conhece como A1000, não aquele, como é que chama, gente? Plano de saúde, tá? É o A1000 de aspiração manual intrauterina. É esse aparelhinho aqui,
tá? Ele é um método de escolha para o esvaziamento uterino em pacientes que têm menos de 12 semanas. E uma observação é que o colo uterino não pode estar muito dilatado para que seja funcional o uso desse aparelho. Por quê? Porque ele funciona através da produção de um vácuo. E se o colo uterino está muito dilatado, o vácuo não vai existir e não vai acontecer a aspiração do jeito que ela deveria acontecer, tá? E um outro método cirúrgico de esvaziamento de cavidade uterina é a curetagem uterina, né? Feito ali com uma cureta através do colo uterino até o útero. É o método de escolha para o esvaziamento em pacientes com mais de 12 semanas e, por ser um método mais invasivo, tem maior risco de perfuração e formação de sinéquias intrauterinas. Vocês que já viram a aula de amenorreia, né? Como é que chama aquela causa de amenorreia secundária decorrente de formação de sinéquias intrauterinas? Síndrome de Sheehan. Muito bem, síndrome de Sheehan. Essa aí tá gênia. Sheehan. Muito bem. Eu gostava de lembrar, né? Não, na verdade não, gente. Asherman. É Asherman. Essa aí tá muito inteligente. Na verdade, não. É Asherman. A de Sheehan é decorrente de hemorragia É pós-parto, verdade, é tá? necrose Da pituitária. hipófise. Muito Da bem. hipófise. Necrose da hipófise. Eu lembrava de Sheeran, porque eu lembro do Ed Sheeran. Não sei se você conhece aquele cantor que ele é ruivo. Aí o ruivo você lembra de sangramento de HPP, né? Hemorragia pós-parto. E aí Sheeran e aí a Asherman não tem muito o que lembrar, não. É aqui outra que sobra. A Asherman, vocês lembram que é formação de sinéquias. E aí, geralmente, quando o enunciado ali de amenorreia quer colocar que essa paciente tem uma síndrome de Asherman como causa dessa amenorreia secundária, ele pode jogar que ela teve, por exemplo, um abortamento que precisou de uma curetagem uterina, tá? Então, olha como os conhecimentos vão fundindo a cabeça de todo mundo. E aqui, gente, coloquei para fechar essa dica que eu amo. Essa dica, gente, dá pra gente responder todas as questões de abortamento de primeira metade. O que a gente vai olhar numa questão de abortamento é se o colo tá aberto ou se o colo tá fechado, tá? Se o colo tiver... Ah, meu Deus, eu quero branco. Obrigada. Se o colo uterino tiver aberto, e aí lembrar, né, que aberto e pérvio são palavras sinônimas. Vocês vão lembrar dos 3 Is. Como é que vocês vão lembrar dos 3 Is? Porque vocês vão lembrar de mim. Vocês vão lembrar de Elisa, tá? Elisa, ela é super aberta, né? Ela é super gente boa. Fala muito bem, assim, de si mesma. Elisa. Então, vocês vão lembrar da Elisa dos 3 Is, certo? Quais são os 3 Is, Elisa? Pelo amor de Deus, para de falar de você mesma e fala um pouco sobre a matéria da aula. Abortamento infectado, abortamento incompleto e o abortamento inevitável. Certo? Ai, eles falaram que gostavam mais da minha foto. Depois eu mando lá no grupo os alunos novos, pra vocês saberem que foto é essa. É aquela foto que eu tô assim. Sou eu, neném. E minha cara não mudou nada. E se a gente olhar o colo uterino e tiver fechado ou impérvio, vocês vão lembrar desse país. Para quem não sabe muito bem sobre bandeiras e países, mas imagino que todos vocês devem saber, né? Aqui a gente está falando do país da Coreia. A Coreia é um país que tem ditadura, né? Ditadura, vocês vão lembrar que é um país fechado, colo uterino fechado. Tá, e o que significa Coreia? Vocês vão lembrar de CO, de abortamento completo, o RE de aborto retido e o A de ameaça de abortamento. Vocês vão ver que com as questões, se vocês souberem identificar ali se o colo está aberto ou fechado, isso já ajuda muito na hora de responder. Quando chegar na parte das questões, vocês vão perceber isso. Terminamos, então, os 6 abortamentos. Vamos agora para a segunda causa de sangramento na primeira metade, que é a gestação ectópica. Antes disso, tem alguém que mandou uma pergunta aqui. Deixa eu responder. Peraí que eu não consigo ler direito no computador. Doutora, tenho uma dúvida em relação ao sangramento vaginal.
Seria uma informação relevante saber o tipo de sangramento, se é vermelho vivo ou sangramento com coágulo e mais escuro? Faria diferença essa informação para suspeita diagnóstica de aborto? Sérgio, olha só, é importante saber sim, mas eu nunca decorei esse tipo de informação, se o sangramento é mais vermelho vivo, se tem coágulo. O que é muito importante de você decorar é aquela questão de eliminação de materiais ovulares. Isso sim é importante, vale a pena decorar. Agora, se o sangramento é leve, moderado, intenso, se é vermelho vivo, vermelho claro, vermelho salmão, isso não é tão importante. E você vai ver isso quando você for respondendo as questões, que isso não é uma coisa assim super chave para a definição do diagnóstico, tá? Mas se você é uma pessoa que tem uma memória maravilhosa e quer decorar esse tipo de informação, pode decorar sim. Eu queria ter essa memória. O Washington perguntou. Para questões de abortamento, acho que não. Ah, não, ele só falou. Tá, tudo bem. É isso daí mesmo. Tá? Vamos então para gestação ectópica. Qual que é o conceito? É uma gestação ectópica. É uma gestação que ocorre fora da cavidade uterina, né? A cavidade uterina seria uma gestação tópica. Ela está acontecendo no lugar onde ela deveria. Então, o que acontece é uma implantação do produto, né? Quando a gente fala produto, é o concepto, é o embrião, tudo a mesma coisa. Do produto fora da própria cavidade uterina. Quais são os possíveis locais de implantação? Na grande maioria dos casos, é uma gestação ectópica tubárica, tá? Então, o local mais comum são as tubas uterinas. Mas ele pode acontecer nos cornos do útero, no próprio colo cervical, na cicatriz de cesárea, inclusive no abdômen, tá? Então, pode acontecer nos cornos do... Deixa eu mudar de corzinha. Nos cornos do útero, pode acontecer no colo cervical, pode acontecer... Onde mais ele falou? Na cavidade abdominal, cicatriz de cesárea, mas a grande parte são aqui nas tubas uterinas. Em qual parte da tuba uterina, geralmente, acontece? Porque a tuba uterina tem algumas partes anatômicas. O istmo, a ampola, o infundíbulo, a fímbria. Mas na grande maioria das vezes, quando é uma gestação ectópica tubárica, é aqui que ela acontece, na região da ampola, tá? Fatores de risco são doenças, né, ou outras situações que alteram a anatomia ou a funcionabilidade da tuba, tá? Então, quais são esses fatores de risco? Uma gravidez ectópica prévia, né, em pediatria, não, desculpa, em gineco, né, e obstetrícia, tenham em mente aquela frase de raio quando cai em um lugar, ele cai duas vezes. Porque o fator de risco quase sempre é ter aquela própria patologia antes. Isso se aplica para um monte de coisa de GO, inclusive gestação ectópica. Então, ter tido uma gestação ectópica prévia é um fator de risco para uma nova gravidez ectópica. Cirurgia tubárica prévia, doença inflamatória pélvica, endometriose, falha de algum método concepcional. E aqui, atenção, tá, gente? Não é que o uso de método anticoncepcional aumenta as chances de uma gestação ectópica. É que se caso você engravide utilizando algum método, tem aumento de chance de gestação ectópica, tá? Gestação por reprodução assistida e tabagismo, tá? São os fatores de risco. Qual que é o quadro clínico? Geralmente o enunciado vai trazer atraso menstrual e aí sempre prestem atenção, né? Pode ser que traga uma paciente que ela já é sabidamente gestante, ou lá no enunciado pode trazer data de última menstruação a 7 semanas, tem atraso menstrual, então já fica de olho. O sangramento vaginal, até porque estamos na aula de sangramento vaginal da primeira metade, e dor abdominal. Então, isso aqui é o quadro clínico de uma gestação ectópica íntegra. E agora, quando a gente tem uma gestação ectópica rota, ou seja, aquela gestação ectópica geralmente ali em região tubária explodiu, ou seja, ficou rota. Vai ter uma clínica específica. Dor sincopal, né, que pode causar até síncope, desmaio na paciente. Instabilidade hemodinâmica, e aí, quando a gente se refere a instabilidade hemodinâmica, quero que vocês pensem em taquicardia, então frequência cardíaca aumentada, e hipotensão. Se trouxer esses dados, quer dizer que temos uma paciente instável hemodinamicamente. Além disso, pode ter sinais de equimose periumbilical, sinais de peritonite, sinal de Proust, que é a dor, aqui ficou faltando um R, dor no fundo de saco de Douglas, também conhecido como grito de Douglas, né? Quando a gente faz ali a
o toque, a mobilização do saco de Douglas, a paciente tem esse grito de Douglas, o sinal de Kerr ou Lafonte, que é a dor escapular, né, é a dor referida no ombro, causada pela irritação que o sangue intraabdominal está gerando no nervo frênico. E pode ter descompressão brusca positiva. Isso aqui são sinais de que essa gestação ectópica já ficou rota, certo? O diagnóstico, ele é feito com aquela tríade da suspeita clínica, né? Então, atraso menstrual, sangramento e dor abdominal, e confirmado com uma ultrassonografia que demonstra, geralmente, né, ultrassonografia transvaginal, que vai demonstrar uma cavidade uterina vazia. Além disso, o beta-HCG qualitativo tem que estar maior do que 1.500, tá? Sempre lembra, gente, quantitativo vai estar ali... Qualitativo, na verdade, aqui tá errado, gente. Eu escrevi errado. Qualitativo vai vir positivo, né? O quantitativo que vai me dizer exatamente o valor. Vou escrever aqui, vocês arrumem no material. Quantitativo. Beleza? A conduta. Então, estabeleci o diagnóstico com a minha ultrassom que demonstra a cavidade uterina vazia. E o meu beta veio positivo, maior do que 1.500 lá no quantitativo. Beleza, estou frente a uma gestação ectópica. Vamos definir a nossa conduta. A conduta, ela depende de algumas coisas. Depende da clínica da paciente, na presença ou ausência de BCF, no valor do beta-HCG quantitativo. De novo, eu coloquei qualitativo aqui. Vocês arrumem aí, tá? É quantitativo. E do tamanho dessa massa ectópica descoberta ali na ultrassom, tá? Ultrassom é transvaginal. Ah, meu Deus, gente, me confundi. É transvaginal ou pélvica? Geralmente a pélvica que vai me dizer o valor dessa massa anexial, tá? Então, dependendo da clínica, da presença ou ausência de BCF, do valor do beta e do tamanho da massa, eu vou definir se eu vou aplicar nessa paciente uma conduta expectante, uma conduta medicamentosa com metotrexato ou uma conduta cirúrgica. Vamos ver os critérios que vai incluir cada uma dessas 3 condutas. E essas coisinhas aqui, gente, parece besteira, mas já caiu muita questão sobre isso. Então, são detalhes que eu sugiro que vocês escrevam um post-it, tá? Vale um post-it. Vou deixar aqui um coração para vocês lembrarem. Então, quando que a gente vai falar? Vai ser conduta expectante. Essa paciente tem pouca dor, sangramento escasso, estável hemodinamicamente, nenhuma evidência de rotura tubárica, e aí vocês devem lembrar das evidências de rotura. Então, a paciente tem descompressão brusca positiva, tem o sinal de Proust, tem o sinal de Lafonte, essas são as evidências. Não tem isso. O nível do beta tem que estar menor do que 2.000 miliunidades por ml e em queda. Massa anexial tem que ser menor que 3 centímetros, ausência de BCF e paciente tem que ter boa adesão ao tratamento, né? Porque se acontecer alguma coisa, ela tem que ser capaz de entender que ela deve voltar para o sistema de saúde, para o serviço de saúde. E quando que a conduta vai ser com metotrexato? Ela também tem que estar estável, ela não tem que ter nenhuma evidência de rotura tubárica. O nível do beta pode ser até 5.000 e em queda. A massa anexial menor do que 3,5 centímetros e ausência de BC, tá? E a conduta cirúrgica, ela vai ser indicada quando a paciente tem sinais de rotura tubárica. Normalmente, essa paciente vai estar instável, né? Então, com taquicardia e hipotensão. E isso daqui nada mais é do que um abdômen agudo hemorrágico, tá? É um abdômen agudo obstétrico que vai gerar essa clínica que foi causado por uma gestação ectópica rota. Qual que é a conduta aqui? Sempre laparotomia. Paciente instável tem contraindicação à laparoscopia. Sempre vai ser laparotomia, tá? Abre essa barriga. E além da rotura tubárica, uma outra indicação de conduta cirúrgica são casos que não atendam a critérios de conduta expectante e ou medicamentosa. Como, por exemplo, o paciente tem um beta de 7.000. Eu já não posso fazer nem medicamentosa, muito menos expectante. Então, vai fazer cirúrgica. Ou a massa anexial tem mais do que 3,5, também já não está naquele valor do limite de conduta medicamentosa, então vai ser tubárico. E BCE positivo também não pode ser nem expectante e nem medicamentoso, então vai ser cirúrgico, tá?
Se eu tiver gravidez ectópica íntegra, né, ela não está instável hemodinamicamente, não tem sinais de um abdômen agudo hemorrágico, então a cirurgia pode ser feita via videolaparoscopia, tá? Pode ser feita uma salpingectomia ou uma salpingostomia. Qual que é a diferença? A salpingectomia se retira toda a tuba afetada, e a salpingostomia apenas se faz ali a retirada do local da massa e depois faz uma sutura, tá? Geralmente se faz a salpingectomia, tá? Por quê? Porque mesmo se fizer uma salpingostomia, por mais que preserve a tuba, essa tuba tem altas chances de recidiva de uma gravidez ectópica, porque ela foi cirurgicamente manipulada, tá? Mas se perguntar assim, qual que é a que mais preserva a fertilidade da paciente? A que não retira a tuba. Então, é a salpingostomia, tá? Todo mundo entendeu isso? Tudo certo? Tem alguém vendo a aula aí? Ou só eu? Ah, tá. E por último, a última causa de sangramento da primeira metade é a doença trofoblástica gestacional. Essa doença nada mais é do que uma hiperproliferação de tecido placentário. Fatores de risco incluem, de novo, paciente que já teve a doença trofoblástica gestacional em outras gestações, gravidez em extremos de idade, por exemplo, paciente adolescente ou com mais de 40 anos, e gravidez que foi ali resultado de fecundação de pacientes que são consanguíneos, por exemplo, quem fica com os primos, tá? A doença trofoblástica gestacional, ela se classifica em duas, tá? A mola parcial e a mola total. Qual que é a diferença? Na mola parcial, a gente tem uma hiperplasia focal, né, de tecido placentário. O cariótipo é triploide. O beta-HCG, em ambas, vão ser super aumentados. Só que geralmente na mola parcial é menos do que 100 mil. O feto, ele existe, ele está presente, só que ele tem malformações e são raras as complicações. Apenas 5% evoluem com complicações, que a gente já vai ver quais são. Já na mola total, a hiperplasia ela é difusa e não focal, o cariótipo é diploide, o beta vai estar muito aumentado, então valores mais que 100 mil. O feto não existe. O que tem ali é apenas hiperproliferação de tecido placentário. E as complicações são comuns, tá? Cerca de 15 a 20% das pacientes evoluem. O quadro clínico. Todo o quadro clínico é decorrente de altos valores de beta-HCG. Então, quero que vocês lembrem desse quadrinho aqui da direita. Os valores altos de beta-HCG vão gerar um quadro de hiper. Hiper o quê? Hiper beta-HCG, hiperêmese, né? Então, excesso de náuseas gravídicas. Hiperaltura uterina, esse útero vai estar distendido além do que é compatível para a idade gestacional. O paciente pode ter clínica de hipertiroidismo, pode ter hipertensão arterial e hipercistos ovarianos, tá? Além, obviamente, do sangramento vaginal, que ela pode ter também. E quando a gente fala de hipertensão arterial, essa paciente ela pode desenvolver, inclusive, pré-eclâmpsia antes das 20 semanas. A gente ainda vai ter aula de distúrbios hipertensivos da gestação e vocês vão ver que o próprio conceito de pré-eclâmpsia deve ser uma paciente com mais de 20 semanas, com exceção de uma paciente com doença trofoblástica gestacional. Ela pode, sim, desenvolver pré-eclâmpsia antes das 20 semanas, tá? E o diagnóstico, ele é feito com a soma de uma ultrassonografia transvaginal, que vai me mostrar um material amorfo, com vesículas de permeio, que são esses flocos de neve ou cachos de uva, essa imagem aqui, e o beta-HCG qualitativo muito elevado, quando comparado para a idade gestacional. Não existe um valor, assim, que eu posso falar, né, mas geralmente é mais do que 100 mil miliunidades por ml. Geralmente, gente, esses valores de beta variam muito conforme laboratório, tanto é que quando vem o exame de beta, ele vem o valor e a comparação com a idade gestacional, tá? A conduta sempre, sempre, sempre vai ser o esvaziamento uterino, tá? Esvaziamento uterino. Como que ele é feito? A gente já viu lá na parte de abortamento, né? Ele pode ser feito com a mil e pode ser feito com uma aspiração elétrica, tá? Sempre que a gente retirar esse material, ele precisa ser enviado
para a análise histopatológica. Se necessário uma dilatação de colo anterior ao esvaziamento, né? Lembra lá no abortamento quando a gente falou? Quando não tem nenhuma dilatação cervical ou só pouca dilatação, é preciso fazer ali o uso de metotrexato para que haja algum tipo de dilatação e posteriormente o esvaziamento cirúrgico, né? Aqui não pode ser utilizado o misoprostol nessa função. Eu falei metotrexato, né? Falei errado. É o misoprostol que faz isso, tá? Metotrexato é da gestação ectópica. Não pode ser utilizado o misoprostol, porque tem risco de embolização. Então, se a paciente precisar de uma dilatação prévia ao procedimento, vai ser utilizado as velas de Egger, tá? Que são essas velas aqui dessa foto, que tem justamente essa função de fazer uma dilatação cervical progressiva. Você vai aumentando ali o diâmetro da vela até obter uma dilatação significativa para fazer uma amil ou uma aspiração elétrica, certo? Inclusive, essas velas são as mesmas que são utilizadas para pacientes que fazem cirurgia de transformação de gênero e também pacientes que têm aquela outra causa de amenorreia, só que agora primária, né? As malformações millerianas, síndrome de Rokitansky, que tem a vagina curta, também tem recomendação de usar essas mesmas velas, que vai ajudar essa mulher a ter uma vida sexual relativamente normal, tá? Além do esvaziamento uterino, a histerectomia também é uma alternativa para mulheres com idade de mais de 40 anos e que já tenham prole constituída, tá? Além do esvaziamento uterino, toda mulher que passa que tem o diagnóstico de doença trofoblástica gestacional, ela vai precisar fazer uma dosagem sérica seriada de beta-HCG associado a uma anticoncepção obrigatória durante o período que se faz ali a dosagem seriada do beta. Por quê? Durante esse período, onde eu vou analisar a curva de beta dessa mulher, ela não pode de jeito nenhum engravidar de novo. Porque se ela engravidar, eu não vou ter como saber se esse beta tá aumentado porque ela tá grávida ou porque ela tá, por exemplo, com um câncer, tá? A gente já vai falar do tipo de câncer, tá? Como que a gente faz a dosagem seriada de beta? O segmento vai ser semanal ou quinzenal até ele negativar. Após 3 semanas do beta negativo, eu transfiro esse segmento para mensal, tá? Durante 6 meses. Se manteve por esses 6 meses mensal negativo, eu posso liberar ela para ter uma nova gestação, ou seja, cancelar a utilização do anticoncepcional, caso seja uma mulher que quer engravidar novamente. E a anticoncepção? Pode ser um anticoncepcional oral combinado, pode também ser os outros demais métodos, com exceção do uso de DIU, tá? Os DIUs devem ser desencorajados como método contraceptivo nesse momento aqui, porque tem risco de perfuração, hemorragia e infecção nessa paciente, certo? Quais são aquelas complicações que a gente falou, né, que são mais prevalentes na mola completa do que na mola parcial? São as neoplasias trofoblásticas gestacionais, que são 3 principais: a mola invasora, o coriocarcinoma e o tumor trofoblástico placentário. Isso daqui é uma parte, assim, bem específica de doença trofoblástica gestacional, mas que também já caiu na prova do Revalida. Então, é importante vocês saberem. E como é uma coisa que a gente não vê muito, assim, em questão, de vez em quando coloquem para pegar de novo esse resumo e darem uma lida ali rápida. 3, 5 minutos vocês leem isso daqui. A mola invasora vai ter níveis elevados de beta. Na ultrassonografia tem a invasão da linha endometrial e a conduta, ela responde muito bem à quimioterapia, tá? O coriocarcinoma tem níveis de beta muito elevados, tá? Ele normalmente é mais do que 400 mil. Tem um pior prognóstico, tá? Pode ter metástase precoce em pulmão, vagina, pelve, fígado, cérebro, e a conduta também é quimioterapia, tá? É boa resposta à quimioterapia. Já o tumor trofoblástico placentário vai ter níveis de beta-HCG baixos, níveis elevados de lactogênio placentário, e a conduta não vai ser quimioterapia, porque esse tipo de tumor não é responsivo a essas medicações. Então, aqui, histerectomia. Eita, histerectomia, adicionou um E aí que ficou faltando, tá? Então, gente, presta atenção. Vou inventar um enunciado aqui para vocês. Paciente refere estar em acompanhamento pós-esvaziamento uterino por uma doença trofoblástica gestacional. Acude à consulta por tosse e hemoptise A
a 4 meses. O que eu vou pensar que essa mulher tem? Uma metástase no pulmão de um coriocarcinoma, tá? Então, quando a gente está lendo coisas, não fiquem apenas lendo sem entender o que ele quer me dizer. Então, vamos lá. Coriocarcinoma tem metástase precoce em pulmão. Aí vocês têm que lembrar, né? Câncer de pulmão, metástase em pulmão. O que o paciente vai ter? Tosse, hemoptise, perda de peso, né? Aqueles sintomas bem clássicos, tá? Então, tentem fazer essas associações quando a gente está lendo um enunciado. Dito tudo isso, falei demais. Vamos ver como que isso cai nas questões, pra gente ver se deu para aprender alguma coisinha, né? Espero que sim, né, gente? Paciente com 27 anos, G1P0, então primeira gestação, comparece à UPA apresentando dor pélvica leve e sangramento vaginal discreto, às 6 horas. Relata de 1 a 7 semanas. Ao exame físico, ela tem sinais vitais normais, exame abdominal normal. Exame especular, nota-se sangramento em pequena quantidade, vivo, oriundo do orifício externo do colo uterino. Por que ele sempre fala isso, né, quando ele relata ali o exame especular? Porque pode ser que a mulher está sangrando porque ela teve uma laceração vaginal, né? Aí vocês imaginam por quê, né? Ou pode ser que ela tá com pólipo cervical que tá sangrando. Então, para a gente dizer que é um sangramento oriundo de um abortamento, por exemplo, a gente precisa ter a confirmação de que esse sangue está saindo do útero, né? Então, por isso que ele sempre diz oriundo do orifício externo do colo uterino. Então, tá saindo do útero mesmo. Títulos de beta-HCG realizados há 2 dias eram de 2.500. Títulos de beta hoje lá no PS, 3.500. Foi solicitada uma ultrassonografia transvaginal que demonstrou ausência de saco gestacional intrauterino e presença de massa anexial à direita, medindo 3 centímetros. Contendo em céu anterior, imagem compatível com o embrião sem batimento cardíaco. Com base nesse quadro clínico e nos achados do exame complementar, a conduta mais adequada a ser realizada nessa paciente é. Então, olha só como é importante ter decorado aqueles critérios de quando eu faço expectante ou quando eu faço metotrexato, né? Então, acho que o mais importante da gente ver aqui, ó, é que esse beta tá em elevação e ele tá de 3.500 atualmente. E, além disso, a massa anexial é de 3 centímetros. Dito isso, ela atende critérios para fazer conduta expectante? Me respondam. Não, né? Ela atende critérios para fazer metotrexato? Sim, muito bem. Ela tem critérios, por exemplo, para fazer uma conduta cirúrgica? Não, né? Se ela tem critérios para fazer metotrexato, já não tem critério para fazer essa conduta cirúrgica. Então, a gente já consegue responder essa questão com a letra B. Tratamento com metotrexato intramuscular, considerando os níveis de beta e o tamanho da massa. Laparoscopia imediata seria, por exemplo, se ela não tivesse sinais de rotura, porém os critérios não atendem ali nem expectante, nem metotrexato. Por exemplo, se essa massa aqui, em vez de 3, fosse 6 centímetros, aí ela teria conduta para laparoscopia. Se ela tivesse, por exemplo, um beta de 7.000, também seria esse caso. Laparotomia imediata, laparotomia a gente só faz na paciente que tem instabilidade hemodinâmica, né? Sinais ali de choque, abdômen agudo hemorrágico, o que também não é o caso. Monitoramento, não, né? Monitoramento a gente faz na paciente que tem conduta expectante, que a gente vai adotar a conduta expectante, e a gente viu que ela não tem critérios. Então, gabarito letra B, tá? Então, coisas que vale a pena decorar são esses valores ali de beta, para atender expectante meto, e valores do tamanho da massa anexial, tá bom? Escrevam esses dois aí num post-itzinho. Primigesta, de 25 anos, procura o atendimento na GO, com histórico de atraso menstrual. Ih, minha filha. Beta-HCG quantitativo de 10.000, realizado há 2 dias. Não se recorda da DUM. Queixa-se de sangramento vaginal em pequena quantidade, que já dura 3 dias. Ao exame especular, nota a presença de sangramento ativo em pequena quantidade. E ao toque, a gente tem colo uterino fechado. Solicitou beta no dia com resultado de 23.400. A partir desses dados, assinale a alternativa que apresenta
respectivamente, o diagnóstico desse caso e a conduta. Então, vamos lá, uma paciente sangrando, com beta positivo, ela tem um atraso menstrual, não falou de quanto, né? Só falou atraso menstrual. Mas, porque se a gente olhar aqui as opções de diagnóstico, dá pra gente imaginar que ela tá com menos de 20 semanas, né? Porque ele só deu opções de sangramento da primeira metade. Gestação ectópica, a gente precisaria ali de um relato de uma ultrassonografia falando que a cavidade uterina está vazia. E outra, mesmo se essa paciente tivesse uma gestação ectópica, a conduta para ela não seria laparotomia, né? Qual seria a conduta para ela? Imaginando que trouxe aqui o enunciado que ela tem uma ultrassonografia com o colo, com o útero vazio. Qual que vocês dariam de conduta para ela? Vai, gente, usa o cérebro. Gestação ectópica com esse valor de beta. O que eu tenho que fazer para essa mulher? Tô esperando. Laparoscopia, né? Ela vai fazer ou salpingectomia ou salpingostomia, tá? Porque laparotomia, lembra que a gente só faz na paciente que está instável. Se ela não atende conduta expectante nem de metotrexato, então tem que ser uma conduta cirúrgica. Só que se ela está estável, eu vou fazer laparoscopia nela. Laparoscopia, escrevi essa palavra certo? Laparoscopia, tá certo. Tá? Salpingostomia ou salpingectomia. Só que nem é gestação ectópica, tá? Só queria encher o saco de vocês. Ameaça de aborto. Vamos ver aqui se tem o dado do colo. O colo uterino tá fechado, lembra? Colo fechado, a gente lembra de Coreia, país lá da ditadura. Coreia me refere a abortamento completo, retido e ameaça. Então, sim, ameaça tem o colo fechado. Beleza, vamos deixar essa alternativazinha aqui. Aborto incompleto? Não, incompleto entra no ZIS, né? No ID ELISA. A ELISA, ela é um amor, ela é toda aberta. Calma também, né, gente? Não é aberta assim, tipo assim, desse jeito que vocês estão pensando também, não. Fico com vergonha. Eu sou assim, simpática, vocês entenderam, né? Então, não é aborto incompleto porque o colo tá fechado. E aborto em evolução? Também não, né? Evolução seria aquele inevitável, também é um I. Então, não tem a ver. Então, a gente fica com o gabarito, letra B. Qual que é a conduta para um diagnóstico de ameaça de aborto? Basicamente nada, além de orientar repouso relativo, abstinência sexual durante o sangramento e orientação de sinais de alarme. Certo? Questão fácil, né? Todo mundo achou fácil? Igual eu? Sim? Tá. Vamos para a próxima, então. Temos uma primigesta de 40 anos, caraca, Cláudia Raia, né? Com idade gestacional de 8 semanas, é atendida num PS obstétrico com queixa de sangramento transvaginal e de cólicas. O exame especular tinha saída de moderada quantidade de sangue vivo pelo orifício externo do colo uterino. Então, confirmou que esse sangramento está vindo lá do útero. Ao toque bimanual, o útero apresenta consistência amolecida, volume aumentado e os orifícios externo e interno do colo do útero estão dilatados de 1 para 2 centímetros. Então, esse colo, ele tá intérvio, ele tá aberto ou ele tá fechado? Eu falei intérvio aberto, né? Não. Ele tá aberto ou tá fechado? Me respondam, tá aberto ou tá fechado? Tá aberto, muito bem. Se ele tá aberto, eu vou pensar em quais causas de aborto para ele. Vou pensar nas causas da Elisa, né? Elisa é aberta, então os 3 Is. Só com essa informação eu já consigo excluir a alternativa A e consigo excluir a alternativa C, que me traz o aborto retido. Retido a gente lembra de Coreia, que é fechado, e a ameaça a gente lembra de Coreia, A de ameaça. Então a gente fica com letra B ou letra D. Vamos continuar a leitura. Foi realizada a ecografia obstétrica transvaginal, que mostrou um saco gestacional tópico e regular. Então, se tivesse me dado, por exemplo, aqui nas opções de alternativa, uma gestação ectópica, eu já poderia eliminar também, porque falou que o saco gestacional está tópico, né? Então, está localizado lá dentro do útero. Contendo em seu... Mas nem deu essa opção, tá, gente? Só
Um comentário. Em seu anterior, tem contendo ali uma vesícula vitelina de aspecto ecográfico normal, embrião medindo 15 milímetros de comprimento, com BCF presente. Nesse caso, o diagnóstico completo é: beleza, Elisa, como é que eu vou diferenciar agora aborto inevitável de um incompleto? Algumas coisas vão ajudar a gente. Primeiro, na grande parte dos enunciados que querem que eu marque incompleto, ele vai relatar que a paciente já teve eliminação de material ovular, o que não aconteceu aqui. E outra coisa que tem aqui no enunciado que faz a gente pensar mais na letra B é essa frase aqui, ó: útero com volume aumentado. Então, o útero ainda não diminuiu de tamanho, porque ele nem começou direito a eliminação. Só é um aborto inevitável. Ainda não aconteceu, mas ele é inevitável, ok? Então, dicas para diferenciar o inevitável do incompleto, que são os dois que mais geram confusão, né? Porque ambos têm o colo uterino já aberto, são essas duas palavras. Eliminação de material ovular, eu vou pensar no incompleto. E se eu tenho útero compatível com a idade gestacional, ou seja, útero ainda aumentado, eu penso no inevitável. Se eu tenho um útero menor do que a idade gestacional relatada, ou se ele falar útero diminuído, eu já penso num aborto incompleto, porque ele já está acontecendo, tanto é que o útero já está diminuindo. Todo mundo pegou isso? Nossa, eu tô olhando o computador, o jeito que fica tudo rabiscado. Espero que vocês estejam entendendo. Próximo. Uma gestante de 24 anos, G2P1, então segunda gestação, chega à maternidade com sangramento vermelho vivo por via vaginal. Conta que descobriu sua segunda gravidez há 2 semanas. Coitada, né? 24 anos já tá no segundo filho. No momento, refere dor pélvica intensa e persiste com sangramento vaginal vivo. Ao exame, ela está em bom estado geral, normocorada, pressão arterial de 110 por 70, FC de 82, saturando 98. Então, tá estável. Exame físico, o médico plantonista constata um colo pérvio ao toque bimanual. Útero compatível com 10 semanas de gravidez e sangramento vivo, com saída de material sugestivo de restos ovulares. Considerando a história clínica e os achados do exame físico, quais são a hipótese diagnóstica e a melhor conduta para essa paciente? A gente já consegue eliminar a A e a B apenas com o dado de que temos um colo pérvio. Vocês concordam comigo? Ficamos com C e D. Vamos ler aqui a conduta que eles deram, porque o diagnóstico foi o mesmo. Abortamento em evolução. Explicar com linguagem acessível o quadro, internar e realizar uma ultrassonografia pélvica para confirmar o útero vazio. Ora, se ela está no meio de um abortamento, vocês concordam que o útero não vai estar vazio? Ele pode estar com a espessura diminuída, né? Mas vazio ele não vai estar. Vazio só vai estar lá no aborto completo, abortamento completo. Então, a C está errada por isso. Vamos ver, então, o que a D trouxe. Explicar com linguagem acessível o quadro, orientar que pode optar por uma aspiração manual intrauterina, curetagem ou conduta expectante. Perfeito. Essa é exatamente a conduta do abortamento em evolução, né? Aquele abortamento inevitável. Você pode fazer uma conduta expectante inicialmente, né? Lembrando que aqui sempre é com internação hospitalar, ou você pode já adotar uma conduta de esvaziamento uterino logo de cara, através de amil ou curetagem. No caso, como ela tá com quantas semanas? 10 semanas, a gente optaria ainda por uma amil, em cima de uma curetagem, porque a curetagem, ela é mais invasiva. Vamos para a última questão desse tempo. Temos aqui uma mulher de 19 anos, comparece à unidade de emergência com dor em fossa ilíaca esquerda há 3 dias. Mais intensa nesse dia. Nega febre, afirma ter relação sexual heterossexual, utiliza de condom como meio de anticoncepção, de forma irregular, né? Refere que a última menstruação ocorreu há 45 dias, então tem aqui um relato de atraso menstrual. Ao exame físico, ela tem uma PA de 90 por 50, então ela está hipotensa, frequência cardíaca de 110, então ela está taquicárdica. Juntando essas duas informações, temos uma paciente com instabilidade hemodinâmica. Não está com febre, né, 36,7, abdômen doloroso em andar inferior, principalmente em fossa ilíaca esquerda,
com descompressão brusca dolorosa. Aí você, fossa ilíaca DB positivo é apendicite. Não, né, gente? Fossa ilíaca esquerda não tá o apêndice. Vamos lá. É na fossa ilíaca direita. Ao exame especular, nota-se sangramento discreto pelo orifício do colo uterino, toque com dor à palpação da região anexial esquerda, útero intrapélvico, colo fechado. Considerando-se o quadro descrito e os dados apresentados, qual é o principal diagnóstico e a conduta adequada? Gravidez ectópica à esquerda, torção anexial à esquerda, doença inflamatória pélvica, cisto roto ovariano esquerdo. Letra A, muito bem. Gravidez ectópica esquerda, solicitar beta-HCG e ultrassonografia transvaginal para eu poder diagnosticar, né, a gravidez ectópica esquerda e assim tomar a minha conduta, né? Porque a minha conduta vai depender de uma das de duas coisas, principalmente, do valor de beta e do tamanho da massa, além da estabilidade da paciente e da presença de BCF, tá? Por que eu não pensaria numa torção anexial à esquerda? Olha, com essa clínica dessa paciente, eu até poderia pensar numa torção, mas por que ela deu a informação de que ela usa condom de forma irregular, ela tem um atraso menstrual de 45 dias? Porque ele quer que eu pense que ela está grávida, né? São fatores de risco, coisas ali para eu pensar que ela está gestante. DIP, a paciente teria febre, teria secreção purulenta vaginal, teria dor à mobilização do colo uterino, né? Outros critérios, que não são os que estão aqui. E cisto roto de ovário, também a gente não pensaria com essa clínica, né? Cisto roto de ovário, geralmente a paciente vai estar instável hemodinamicamente, tudo bem? Quer dizer, ela está instável hemodinamicamente aqui. Mas, de novo, cai naquele mesmo motivo do porquê a gente não pensa na B, né? Porque ele me deu dicas de que ele quer que eu pense que ela está grávida. Tanto é que ele falou do uso irregular de condom, do atraso menstrual. Certo? Tudo certo? Tudo certo? Tudo certo por aí? Estão vivos? Seguimos com o próximo tema? Ou tão capenga? Espero que não, espero que não.